Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel Chagas e eu vou começar a fazer tipo um journal, um diário sobre o novo processo aí da gente retornar, revisitar o projeto Code Dominó. Para quem não é do grupo de estudos do LAPAM, né, o laboratório que eu coordeno, né, então o grupo de estudos esse ano ficou no foco da gente trabalhar, refazer o projeto Code Dominó, pensar o projeto, atualizar o projeto, né, e pensar como fazer o projeto ficar relevante, dado a ideia. Né? Então a ideia é a gente criar um robô que seja fácil de ser replicado para o ensino de programação, né, usando dominós, o que quer que seja. Né. Aqui é uma versão, né, que eu rascunhei ela aqui no Tinkercad, né, e, e essa versão tem várias características que tinham no projeto original, né? Então, por exemplo, a bateria fica na caçamba, eu também estou usando os mesmos motores de passo, né? O BJC. Ele tem o buraco aqui para colocar uma caneta para ele desenhar, o servo para mover a caneta. Aqui ilustrando com um Amos Mini, né? A grande diferença é a característica da impressão 3D. Né? Então eu até fiz aqui uma impressão, né, desse modelo. Então aqui eu tenho esse modelo aqui. Basicamente você tem duas peças compondo o chassi, né? Aqui o local para colocar o motor. E essa é a primeira mudança de atualização do projeto, que é o seguinte: o fato de você apresentar isso como um produto que você pode imprimir em 3D, ele acaba sendo mais fácil hoje em dia, porque na época eu usei corte laser, porque você conseguiria muito rapidamente um material, né? E a impressão 3D não era tão simples. Lembrando que o projeto foi primeiramente pensado em 2015, e depois em 2017 até 2020 ele foi a execução do meu doutorado. Mas hoje em dia, qualquer escola média, grande e até pequena mesmo pode ter acesso a uma impressora 3D. É um equipamento que ele está muito barato, é um equipamento muito versátil, né? E que se você tem assim um objeto muito simples de imprimir, como é esse chassi, então isso vai ficar convidativo, né, para as pessoas uh, experimentarem, né? Diferente do corte laser. No corte laser, para quem já viu os vídeos no meu canal mesmo aí do projeto, apesar de ser um prazer montar e ser uma coisa simples, né? Ele tinha essa cara assim, ó, é uma coisa simples, né? Usar um MDF e cola branca para colar. Ele era um quebra-cabeça. As pessoas tinham algum medo de montar, não era uma coisa que dava para montar somente assistindo o vídeo de montagem. Né? Então, esse aqui é a simplificação, né? Para a adoção. Né? As pessoas aceitam uma coisa de acordo com que elas veem a utilidade e a facilidade de uso. Né? Então, a facilidade de uso, incluindo a montagem, né, de um equipamento como esse aqui, ele vai tender a ser melhor. Né? Isso aqui foi um rascunho, né, que eu montei. Esse outro robô que eu vou mostrar agora aqui, eu também rascunhei ele aqui no Tinkercad. E aqui já foi uma abordagem diferente. Eu reposicionei os motores para permitir que a bateria pudesse ficar embaixo. E aí uma 18650 única. Coloquei para que tivesse espaço aqui, né, para o sensor de distância. Né? E essa opção aqui, né, um rascunho, um experimento aqui, né, mas seria para fazer alguns experimentos, né, de testar o tamanho, né, a dificuldade ou não de imprimir esse equipamento. Quando eu faço um robô, né, e aqui eu mostro bem como é que é o processo, né, vejam só o que é isso aqui. Eu tenho aqui uma prancha com um tamanho de 76 por 76, mais ou menos, né? E eu vou posicionando os componentes, né? Aqui no caso, esse cinza escuro aqui, ele é o módulo de bateria, uma bateria só, e aí eu fiz com que ele se encaixasse exatamente no meio dos dois motores. Aqui não dá para ver, pronto. Aqui já é um suporte de pilhas, ele tem o tamanho de um suporte de pilhas, 4 pilhas, pilha palito, né, no caso. Quando eu estou criando o robô, e aqui eu estou mostrando também, né,
essa carreata aqui de Wemos, né, seria a controladora para fazer funcionar um robô desse, né? Então, no caso aqui eu tenho uma matriz de LED para rosto, carinha e tudo, um Wemos Mini, uma controladora para bateria, duas controladoras para motores, um para cada motor. Né? E aqui foi um experimento, né? Essa outra placa aqui eu coloquei aqui disposta desse jeito, mas essa placa aqui é essa placa aqui. É uma placa para encaixar dois Wemos Mini, né? Um do lado do outro. Né? Então, essa é uma base dual, né? Essa opção vai deixar menos comprida e talvez encaixe aqui melhor, né? Dentro desse tamanho aqui vai conseguir encaixar. Né? Hoje a minha controladora favorita, apesar de ter Wi-Fi somente, né? O Wemos Mini para mim é muito barata e muito versátil, apesar de poucos pinos também. Mas eu gosto de filosofar sobre isso, que é o eu não crio um robô, eu encontro um robô. Existe um robô dentro da escolha das peças e dentro do encaixe entre as peças. Então eu vou trabalhando, posicionando e vendo o que dá, o que não dá, o que encaixa, o que não encaixa, né? Então todos os meus robôs eles são assim, eles são como se fossem lapidados, né? Eu vou encontrando eles, não vou criando, né? E depois eu faço o chassi, né? Ali, ó, tem um chassi aqui no fundo, né? Eu tenho outra peça aqui de chassi aqui desse lado, mais uma peça aqui vermelha desse outro lado, né? Eu primeiro reposiciono todas as peças, depois eu vou tentando encontrar um chassi que englobe tudo que precisa, certo? Por último, eu também precisei fazer um código para testar a velocidade. No projeto do Code Dominó também foi um problema muito grande do robô ser muito lento, e isso tirava a atenção das crianças. E aí eu precisava, né, alterar isso. Tanto é que eu cheguei a cogitar muitas vezes mudar o motor. Só que escolher outros motores DC seria perder a precisão, né? Então eu preciso que o robô desenhe exatamente o que foi programado, né? Então, eu poderia pegar um motor com encoder, mas ia aumentar a complexidade, ia talvez assim um motor melhor, mas ia aumentar o custo, né? Então, eu fui fazer uma pesquisa sobre como acelerar melhor o motor. Eu acabei encontrando aqui uma solução bem bacana, né? Então, vejam aqui, no meu experimento, eu estou aqui com dois motores ligados, mas só liguei um, ligado na controladora dela mesmo, né, dos motores, ligado aqui num ESP32, só para experimentar. Né? E eu fiz um código aqui que eu defino os 4 polos dos motores, coloco eles no modo pinout. E aqui meio que não importa, porque eu fiz um código para dar uma acelerada, assim, para que o processo comece da roda, ela comece devagar e depois vai acelerando, certo? Ele vai experimentar 2 passos que eu busquei aqui, o que eu chamo de passo forte e depois de um tempo o passo longo. É o seguinte, o passo longo, ele seria um passo em que eu tenho não 4 passos, um para cada polo, eu tenho 8 passos. No primeiro eu ligo o primeiro, aí depois eu ligo o primeiro e o segundo, depois eu desligo o segundo, depois eu ligo o terceiro, aí depois eu desligo o segundo. Então ele vai sempre alternando entre ter 2 e 1, 2 e 1. É como se eu tivesse um meio passo entre dois polos, né? Quem entende de motores de passo deve estar entendendo aí, né? Então o passo longo, ele na verdade para eu fazer um giro entre os polos, ele demora 8 passos. E o passo que eu chamei passo forte, foi uma dica que eu vi, que é o seguinte, ele sempre liga dois polos ao mesmo tempo. Polo 1 e 2, depois o 2 e o 3, depois o 3 e o 4, depois o 4 e o 1. Então, eu tenho só 4 passos, só que sempre estou utilizando dois polos ligados ao mesmo tempo. Tem um pouco mais de torque. Né? E aí eu fui fazer um teste de velocidades. Né? Eu fui experimentar quais são as velocidades máximas que eu conseguia com cada um desses passos. Né? E eu fiquei muito surpreso de ter encontrado novidades nisso, usando os mesmos motores que eu fiz testes há muito tempo atrás, que foi de eu encontrar uma velocidade, vejo aqui nesse vídeo aqui da outra câmera, uma velocidade muito boa. Esse aqui é o passo que eu chamo passo forte. O passo forte eu estou conseguindo rodar o motor a 14 rotações por minuto. O delay entre cada um da mudança de passo ele está só em 2 milissegundos.
Isso para mim é um recorde, porque quando eu fazia o code dominó, o padrão era 4 milissegundos. Às vezes, dependendo do motor, eu conseguia 3 milissegundos, certo? Então, isso aqui foi muito bom, muito bom. No caso do passo longo, eu consegui também uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, eu consegui fazer com que o tempo entre os passos fosse de apenas 1 milissegundo. Aí você disse, não, Daniel, então você conseguiu ele andar mais rápido. Não, porque apesar dele ser 1 milissegundo, ele tem que fazer 8 diferentes passos para dar uma volta. Né? Então ele acabou ficando mais lento, um pouco mais lento. Né? Então em vez de 14 rotações por minuto, como eu estou conseguindo aqui, cerca de 10 rotações por minuto. Bom, é isso. Eu vou continuar gravando alguns vídeos toda vez que eu encontrar alguma coisa nova, né? E esse código aqui de teste eu vou colocar lá no GitHub do projeto, assim como eu também vou dar acesso aqui aos 3D do projeto, tá certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.